Hoje, primeiramente aqui, bom dia, doutor Luiz Cury. Tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia, Devair. Bom dia aos ouvintes e aos que estão nos assistindo pela TV Batatais. Maravilha, maravilha. Nós vamos falar hoje, no nosso programa, assunto, né, que o doutor indicou para a gente aqui. Depois também, doutor, já que nós estamos falando em final de ano, né, eu queria que o senhor desse uma pincelada no 13º, no 14º, se existe. Mas hoje nós vamos falar como funciona o processo de revisão trabalhista. É isso, doutor? Como é que foi a Revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Como é que é isso? Bom, é o seguinte. Muito se discutia há alguns anos, e isso acabou no STF, se valia a regra do INSS, que para contagem de tempo, para efeito de salário, não de tempo, mas de salário, entrariam os salários antes de 94, antes do Plano Real. E o INSS fez o quê? Ele colocou como base de início de marco de contagem de tempo, de salários, 94 em diante, Plano Real em diante, para quem quisesse se aposentar. O que acontece com isso? Essa regra, a ação da vida toda, ela quer exatamente isso. O que ela quer? Ela quer que seja relevado em consideração o período antes de 94. Então, por isso que chama revisão da vida toda, porque vai contar os salários quando eram em outras moedas, né? E qual é a vantagem disso? A vantagem disso, para alguns, essa vantagem não é geral, não é para todo aposentado, não. A vantagem disso é que você pega os maiores salários, apenas os maiores salários, e calcula para fazer a média para recebimento da sua aposentadoria. Porque a regra do INSS a partir de 94 era o maior e o menor. Né? Você pega o maior, pega o menor, faz uma média e manda embora. E essa revisão da vida toda não é isso, é outra situação. Você vai buscar os seus salários mais altos antes de 94 para que componha a sua média salarial. Então, o que é importante? Tem alguns pontos que são importantes a gente citar, porque acaba essa ideia de falar revisão de INSS, acho que é todo mundo. Não é para todo mundo. Essa revisão é a seguinte: se você ganhava a mesma coisa que você ganhava em 94, se você tinha o mesmo padrão salarial, não vale a pena para você porque não muda nada. Se você tinha um salário muito alto antes de 94, que pode revisar a sua aposentadoria para mais, aí vale a pena você buscar. Qual é o problema disso? Você tem que levantar esses salários todos para trás e buscar o valor da época deles, transformar esse valor da época para que ele possa ser calculado, para que ele possa ser revisto. O ideal, isso aí não é uma tarefa muito simples, isso aí vai precisar de um advogado, vai precisar de um perito contábil, de alguém que faça aí. Geralmente os escritórios de advocacia que fazem esse tipo de trabalho já tem um perito lá que calcula e atualiza esses valores. Então, o que é importante também dizer? Que essa ação, quem for entrar com essa ação da revisão da vida toda, tem que correr, porque o prazo é de 10 anos. Tá. E vai vencer agora, tá para vencer agora, para fevereiro, janeiro, dezembro, tá para vencer, eu não lembro direito a data agora. Então, qual é o prazo que você tem que levar em consideração? O início do pagamento, o início da contagem de 10 anos de prescrição, que é a perda do direito, né? É o primeiro dia seguinte ao primeiro mês de contribuição. Parece difícil, mas não é. É assim. Se você se aposentou em janeiro e o seu primeiro benefício foi em fevereiro, a data que começa a contar 10 anos para frente é de fevereiro, do dia do recebimento. Tá. Então, se você olhar para trás aí, você veja quando você recebeu há 10 anos atrás seu primeiro benefício, e esse é o prazo que você tem para entrar.
São aposentadorias que servem para quem trabalhou até 99 ou já estava aposentado em 99 também. Tá. Então, essa revisão da vida toda, que todo mundo fica falando, mas ninguém explica exatamente, não é geral, não é todo mundo amanhã pode ir no INSS pedir revisão, não é isso não. É um negócio complicado, é via judicial, não tem nada de ir lá bater na porta do INSS que ele não vai rever. Isso é uma revisão judicial que depende de advogado e perito. Tá. No caso, então, já foi aprovada essa revisão? Não, ela não foi aprovada, ela foi julgada, né? Julgada. É o STF, e foi julgada num aperto, porque foi 6-5. O STF decidiu que vale as contribuições antes do benefício do Plano Real, porque o INSS tirou a contagem para trás e só passou a considerar 94 para frente. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui, eu não sei se já respondeu nessa fala do senhor. Qual é o prazo para pleitear a revisão? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Mas levando em consideração... Não é 10 anos para frente, não. É 10 anos para trás. Tem que ter no mínimo 10 anos. Levar em consideração quando foi o primeiro benefício pago da aposentadoria. Se foi em... Vamos imaginar... 2012, março. Então tem até março, não, já foi. Então, você tem que fazer o seguinte, a conta pega 10 anos e volta. E o início do prazo de 10 anos é da contagem do primeiro benefício. Se você se aposentou em 2013, aí você vai buscar e vai fazer a contagem. São 10 anos, mas isso é um advogado que vai fazer para você. E a pergunta que eu tenho aqui, o senhor já até falou que precisa, né? Precisa de um advogado para pedir a revisão da vida. E esse advogado tem que ser especializado nisso ou ele sendo da área aí já resolve? Eu sempre aconselho a buscar especialista, né? Uhum. Porque é uma pessoa que já está afeita com a forma do trabalho, conhece a jurisprudência daquela matéria, geralmente conhece como funcionam as decisões, por onde caminham as decisões. Você pode, qualquer advogado que tenha aptidão para fazer previdenciário, pode fazer, mas talvez encontre um pouco mais de dificuldade, né? Tá. E essa revisão, tendo êxito, né, a pessoa que entrou com a revisão e ganhou lá, o aumento é substancial, doutor? Como é que é? Então, ajuda bem? Ajuda se você tinha um bom salário antes, né? Uhum. De 94. Se você tinha uma média salarial mais ou menos equivalente quando começou o Plano Real, não vale a pena, porque não vai impactar. Isso é para quem ganhava um dinheiro alto, um salário alto antes do Plano Real, porque aí o INSS desconsiderou esses salários altos. Tá legal. Doutor, nós vamos mudar de governo agora, né? Dentro dos próximos dias aí. Aliás, semana que vem o novo presidente será diplomado. Diz que vai ser dia 12, né? Dia 12. Vamos agora. Mas não era dia 1º, gente? Onde é que tá não, dia 1º é posse. A posse? A diplomação é antes. A diplomação que seria dia 19, agora estão trazendo, parece, por dia 12. Muda alguma coisa? Essas leis já estão criadas, então... O que pode ser feito aí, ou para ajudar o trabalhador ou para ferrar o trabalhador? Em relação ao novo governo, ele pode ditar aí algumas regras? Eu acho que vem mudança. Vem bucha? Não vou pôr esse adjetivo não, mas eu acho que vem mudança por aí. Os partidos de esquerda, liderados pelo PT, PSOL e etc., nunca foram a favor da reforma trabalhista. Nunca foram. Então, eu acho que essa reforma trabalhista corre um sério risco de ter mudanças drásticas. O que eu não acho bom, né? Eu não acho bom porque o protecionismo ao trabalhador, e desculpe as opiniões contrárias, né? É a minha opinião, a proteção exagerada ao trabalhador tira o Brasil da competição de preço por causa dos encargos, né? Estou falando de tirar férias, não, tirar 13º, não tirar nada disso, não. Mas tem algumas coisas
na legislação trabalhista que são bem complicadas e encarecem demais o trabalho, o produto final do trabalho, né? Exatamente. Mesmo porque, né, no governo Bolsonaro, ele deu aí um rapa, né, nos sindicatos, né, e que realmente fizeram os sindicatos, né, mas acabou basicamente, né, tá respirando por aparelho. E agora volta tudo, doutor. Então, os sindicatos, na verdade, o que aconteceu? Com a reforma trabalhista, tirou-se a contribuição do sindicato, né, as outras contribuições. O imposto sindical, se eu não me engano, continuou. Então, o que tem que pensar aí é o seguinte: os sindicatos, eles foram criados para a proteção. A história do sindicato é muito antiga, né? Sim, é muito antiga. Não no Brasil, lá atrás. Então, os sindicatos, eles existem para proteger o trabalhador e para defender os seus direitos junto ao capital, que é o empregador. Só que esse meio caminho aí, na Constituição de 88, o poder sindical fez parte da Constituinte e pôs lá, por pressão, por lobby, por negociação, seja lá por quê, vários assuntos que, na minha maneira de enxergar, não são matéria constitucional. É tudo matéria de lei ordinária, não precisa estar na Constituição. Aviso prévio não precisa estar na Constituição, né? Mas, enfim, isso é a minha opinião. Aí, o que aconteceu? Os sindicatos... Devair, você acredita que existe um sindicato para cuidar dos interesses dos trabalhadores que trabalham em sindicato? Você sabia disso? Não sabia. Então. Te juro que não sabia. Você tem um sindicato dos empregados que trabalham em sindicato. Veja que loucura que é isso, né? É uma loucura. Meu isso, Deus né? do céu. Então, isso aí são espécimes da lei, né? Subprodutos da legislação que criam essas condições, às vezes, esquisitas, né? Mas os sindicatos, eles sempre exerceram... São Bernardo do Campo é o berço do sindicalismo paulista, do Lula, né? Do Lula, foi quem criou o Lula, né? As empresas lá, eu sou da época, eu peguei a fase do sindicalismo lá bombando lá em São né? Bernardo. Eu tinha o escritório que eu trabalhava tinha clientes lá. Rapaz, eu não sei como é que essas empresas conseguiam pagar tudo. Era assim, a Mercedes-Benz tinha 10 mil ações, a Volkswagen tinha 20 mil ações, ação trabalhista. E cada uma dando, assim, dinheiro de hoje, 100 mil, 150 mil. Eu não sei como é que pagava. Como é que aguenta, né? Porque aí a negociação ia crescendo num tamanho. Então tinha hora da hora, descanso do descanso, caminhada dentro da distância entre a empresa. Foi um período muito complicado. Aí, agora... Eu também não acho que o sindicato deva desaparecer. Mas no Brasil tem mais de 30 mil sindicatos. O nego encostado aí também, né? Eu estava vendo, estava até procurando uma matéria aqui, que eu vi agora de manhã, né? Que no governo do Bolsonaro, o recorde de milionários, né, no Brasil. Né? Bateu o recorde aí de pessoas que se tornaram milionários, né, com o plano. Ruim ou bom? O que o senhor acha? Eu acho que isso aí tem dois lados que a gente precisa dar uma olhadinha. Primeiro, que milionário não se torna, a não ser que tenha uma grande sacada, né? Ou tenha explorado algum ponto vulnerável. Essa pandemia deve ter feito muita gente ficar rica. Se você visse aquelas máscaras que custavam um pacote por R$2 e agora custa cada uma 5... Você veja só, aquelas máquinas de respiração lá que compraram ao rodo, o valor médio era 2 mil, tinha gente pagando 25, 30 mil e comprava de 1.000, 2.000. Eu acho que essa pandemia, ela foi ruim para a população, mas acertou a vida de alguém, viu? Doutor, o preço, né, do exame para Covid, né? Você lembra?
Pagava 200, 300 200 reais um exame, você ia e você dava uma espirrada, você voltava lá. Exatamente. Então, isso deve ter feito muita gente rica mesmo, sabe-se lá Deus como, acredito que trabalhando, enfim. Mas eu acho que quando você faz muito milionário, significa que alguém está sustentando esse cara. Seja comprando caro, ou seja pagando salário barato, né? Ou ele paga salário barato. Eu acho esquisito esse negócio. Sabe, a China, por exemplo, a China deu um boom aí. Quando ela vai mal, ela vai com 7% de crescimento do PIB, né? Isso aí, crise porque dá com 7%. Vai lá ver o direito trabalhista do chinês. É semi-escravo. É semi-escravo. Só trabalho, né? Semi-escravo. Então, qual é essa situação contributiva aí? O Brasil, há um tempo atrás, não reconhecia a China como economia de mercado. Por quê? Porque a Organização Mundial do Comércio tinha uma discussão feia com eles. Porque todos os países pagam seus empregados, pagam salários, pagam direitos, uns mais, outros menos, mas todos pagam. A China não paga nada, não. Pagava o salário lá e você se vira para trabalhar. É evidente que o custo cai, né? Claro. É evidente que o custo cai. Evidente que o trabalho, o produto final fica mais barato. Assim até eu, né? Até eu, né? A situação é complicadíssima. Não, só estamos chegando aí no final do ano, né? Hoje já é 5 de dezembro. Sim. Parece que a primeira parcela do 13º foi paga agora, né? No final do mês de novembro, né? Até dia 30. Até dia 30. E a segunda parcela tem que ser 20. paga até o dia 20 de dezembro. A gente ouve falar no 14º salário. Quem tem acesso, quem recebe o 14º? Ou é só invenção, doutor? 14º salário é uma negociação, não é base legal, não há obrigação na lei. Então, aí nós vamos voltar no assunto do sindicato. Se o sindicato com a categoria profissional, o sindicato da categoria profissional com o sindicato patronal chegarem à conclusão de que cabe 14º salário, eu vou tirar funcionário público dessa história, porque daí é lei, né? Não é negociação, é lei. Então, se você negociou lá e tem uma convenção coletiva que permite pagamento de 14º salário, ou um acordo coletivo de pagar 14º salário, a empresa paga. E é exigível na lei, né? Se está no acordo coletivo e não cumprir, vai pagar na justiça. Mas não é obrigatório. Não existe. Não é existe, 13º salário. Só até o 13º. A gente tem notícia, né, que uma das grandes empresas de batatais já dispensou 200 funcionários, né? E que agora, na volta do ano que vem, mais 300. Isso é péssimo para a nossa cidade, né, doutor? É péssimo porque perde poder de arrecadação. Se você demite, significa que você está produzindo menos, ou que você vai produzir menos, né? E aí você recolhe menos impostos, né? Você contrata menos terceiros, você faz o giro da economia local diminuir a velocidade, né? Agora, quando você está a pleno vapor aí, com o mercado expandindo, você estando com a sua capacidade produtiva no limite, aí você gera riqueza, né? Exatamente. Doutor, o que mais? Tem mais algum recadinho? Fica à vontade. Eu queria falar, o importante nessa história toda, da revisão da vida toda, procure um advogado da sua confiança. Hoje eu vou fazer um videozinho que eu faço, semanalmente eu faço uns vídeos, eu solto na minha rede social, ou talvez você vai encontrar lá no escritório da Alpino. Você vai lá ver, no escritório de advocacia, né? Você vai lá ver, eu vou falar mais detidamente sobre esse novo julgamento. E não serve para todo mundo, viu? Não é para todo mundo. Não é para ir sair contratando advogado feito louco, não. Porque precisa entender se o seu salário era muito maior. Tem umas condições lá específicas. Queria dar 2 recados, se for possível. Nós temos um importante agora, dia 11. Né? Isso.
No dia 11 vai haver o Movimento Batatais, a Associação Batataense de Antigo Mobilismo e os antigos mobilistas que não são associados ao Clube de Batatais e que tenham outros clubes ou que façam parte de outras agremiações de antigo mobilismo, fomos todos convidados a fazer uma exposição e um encontro de carros antigos. Vai ser ali na Praça do Colégio, a partir das 7 horas da manhã. Deus me livre, eu já vou estar lá às 7 horas da manhã, né? Porque eu fico manobrando o carro dos outros lá em Oriente, né? Enfim, isso significa que eu vou acordar às 6, né? Levantar cedo. E aí nós esperamos quer dizer, com chuva eu não sei o que vai acontecer. Mas se não chover, eu gostaria de convidar a todos que, além daqueles que forem andar de bicicleta, correr, andar, vão lá visitar o evento. Vai ter feira de artesanato, encontro de carro antigo, vai ter food truck lá, vai dar um ambiente bacana. Exatamente. Vai acontecer aí na Praça do Colégio São José, né? Nas Isso. faculdades claretianas. Doutor, um abraço, obrigado, boa semana. Tenho certeza que vamos começar continuar com chuva, né? Eu e acho hoje que tem ainda Brasil, vai. doutor. Vamos passar hoje pelos coreanos? Eu acho que passa. Eu não vou dizer fácil, porque fácil nunca é. Mas pra mim, aquele som faz um gol, porque eu acho que aquele cara complicado, corre mais que notícia ruim. É rápido mesmo. Mas o Brasil jogando, tem uma defesa muito boa. Eu gosto, acho um precipitado o Neymar entrar. Vão caçar ele de novo em campo. Mas, enfim, eu confio numa vitória plenamente do Brasil. Espero que aquele som fique sonso e não faça nada. Desliga o som. Nós temos que o sonso lá, qualquer coisa nesse sentido. Vamos para o intervalo. Obrigado, doutor. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, obrigado a todos. Vamos para o intervalinho aqui. William, eu já queria começar trazendo aqui, falando lá da nossa querida Alcance, né? E nada melhor para falar da Alcance, a nossa querida Joana Dark. E a Joana vai falar da Alcance, sempre com muito carinho, ali na rua 7 de setembro, de frente ao Banespinha, e a Alcance também atendendo você a qualquer momento, tá? Deixa eu dar uma alôzinha aqui, senão fica muito tarde para aquelas pessoas que passaram o recadinho e eu não falei. Olha só aqui, ó. Meu Deus, um recado cumprido aqui. A última foi a Roseli que eu falei. Fátima Aparecida, depois eu falo aqui, é grande o recado dela. A Lúcia Tofete, que é fã do doutor aqui também, né? Obrigado. Grande Lúcia, bom dia. Eu a tenho nas minhas redes e eu acompanho ela também. Doutor, ela tem uma perguntinha aqui que eu não fiz. Vamos estender um pouquinho aqui. Vamos. Bom dia, doutor. Meu marido pagou sobre 10 salários mínimos e aposentou com 2,5. Tem como revisar esse aposentado? Está aposentado há 15 anos. Então, eu acredito que você consegue, não pelo número de salários, né? Mas talvez precisa ver a condição contributiva dele com relação aos salários mais altos. Eu sugiro você procurar um advogado especialista em previdenciário, que ele pode ver, sim, porque é muito caso a caso, né? Porque a pergunta, eu vou te devolver a pergunta e depois você me responde qualquer hora. Mas o seu marido já fez a revisão, não da vida toda, a revisão de recolher por 10 e receber por 2,5, às vezes o INSS não é uma instituição, digamos, que não erra. Erra sim. Então, às vezes, talvez você tenha aí, seu marido, né? Tenha aí uma possibilidade de revisão. Eu sugiro que você procure um advogado previdenciarista. Aqui em Batatais tem vários. No escritório do Alpino também tem. Tem vários advogados, aliás, bem mais famosos aqui. Maravilha. Sempre lembrando também que é Dalpino, né? Do nosso querido, como é que é o Thiago. nome? O Thiaguinho, grande Thiaguinho. É. Ele foi advogado nosso também na campanha eleitoral, né? Que eu até Bom advogado. Quando eu falo, ótimo advogado. É. E fica ali na Praça do SESI, velho. Aqui, Isso, né? do lado esquerdo. Isso, um abraço ali para todo o pessoal lá da Dalpino. Vamos então, William, falar da Alcance e a gente volta já já, também com o Juninho Fonseca,
falando da Copa do Mundo. Já voltamos. Ei, você aí, que gosta de assistir séries, filmes e usa a internet para trabalhar? Ela tem travado muito? Não te deixa na mão? Venha para a Alcance, a sua internet de verdade. A internet de fibra ótica. Não perca tempo. Ligue para 999 69 9909. Venha para a Alcance. Vem!